Galera, vocês que vão perguntar, vão colocando as perguntas de novo aqui, tá bom? Que eu vou de trás para frente aqui. Então, para você ter a possibilidade aí de ter a resposta, tá bom? Vamos lá. O Rodrigo tá falando, Cassius, é top, cliente no conto, show de bola. Cassius, como você avalia o risco do cliente ser absorvido pelo terceirizado? Você vê isso como parte? Eu acho que parte está no risco. Né? O que eu tento fazer? Obviamente eu assino um SLA com o cliente. Total. E assim, se eu perceber... Porque assim, o que acontece? Muitas vezes quando você faz a transferência da contabilidade, você precisa saber para onde você está mandando. Então, se eu perceber que o seu cliente, o cliente que eu estou perdendo, ele está indo para um dos meus... É uma vez só. Entendi. Acabou a parceria. Acabou. Então ele fica com um, mas perde tudo. Perde todos. Então, tem 50 lá, ele ganhou um, perdeu 50. Leva embora. Aí, o que te impede de levar? Nada. Eu não tenho que dar aviso prévio, eu não tenho que fazer nada. Eu desconecto ele da tomada. Qual é o papel do sistema contábil para conseguir contabilidade online realmente efetiva? O que tem sistema contábil e o que tem aí fator humano aí dentro da sua operação? Assim, a contabilidade online, e aqui eu vou usar o exemplo tipo da Contabilizei, ela é uma contabilidade praticamente self-service. Você vai lá, você coloca os dados e o contador vai dar uma checada e pronto. Quando checa. Eu vou imaginar que existe aquilo lá, né? E eu não estou no negócio, eu não posso afirmar, mas ele dá uma checada lá e manda bala. Beleza. No meu negócio, ele não é esse formato. Então, eu não preciso ter um sistema próprio para fazer isso. Eu uso um sistema contábil qualquer. Então, se o cara me manda em Excel, eu vou falar para ele, a primeira vez ele me manda, a segunda eu já falo assim, ó, tá aqui, eu mudei as colunas, é essa coluna que você vai mandar. Eu pego aquele e importo diretamente para o meu sistema. Então, se ele usa um RP, eu mando, ó, exporta aí, eu pego aquele exame e falo, beleza, eu só vou precisar mudar essa coluna, essa e aquela. Aí, às vezes, chega para mim, eu faço uma macro, ele lê, cancela a coluna, muda a coluna de lugar, pum, e já sobe. Então, assim, a solução é muito mais simples. Ele acaba sendo menos braçal, mas ele não é totalmente automático, né? Então, o cara não vai fazer. Porque, assim, outra dificuldade que tem assim, é imaginar que o cara vai conseguir fazer tudo sozinho. E ele não consegue, ele não tem paciência, ele não quer. Né? Ele mal sabe apertar o botão lá de exportar. Eu tinha dificuldade de falar, cara, me manda o seu extrato bancário em OFX. O cara não conseguia extrair. Eu não consigo, mas tá aqui, ó, vou te mostrar. Eu tenho até uns tutoriaizinhos assim, no Itaú. Aqui, você clica aqui, tá vendo aqui? Eu nunca tinha reparado. Então, assim, a tecnologia para muita gente ainda é muito difícil. Agora, algumas coisas ele sabe fazer. O PDF ele consegue. Mas o FX ele não consegue. Ele fala, vem um arquivo, eu não consigo abrir. Porque né, ele quer testar abrindo e o computador dele não abre. Então, a gente consegue fazer como? Ele manda pra gente, no formato que ele está acostumado, e a gente faz uma pequena adaptação e sobe pro nosso. Entendi. E assim ganha velocidade. Exato. Tá. Sobre as formações do Cassius, nós já falamos no começo do nosso podcast, depois você assiste lá. Vocês terceirizaram o trabalho online dentro do sistema contábil de vocês? Não, né? Isso aí é tudo feito no sistema deles. Tá. Quantos por cento ficam com o parceiro? Então, depende, né? Depende do tipo de negócio. A gente tem... vou pegar um cara do Simples. Né? Ele fica por volta de 30%, 35% do que a gente cobra. Porque a gente... fazer contábil fiscal? Por quê? Porque a gente oferece outros serviços que não são aqueles. Né? Então, informação jurídica, é uma hora de advogado, ou revisão de contratos. Então, tem uma série de outras coisas que a gente oferece que não são exclusivamente da contabilidade. Antigamente eu vendi a minha plataforma, como sendo assim, eu sou uma plataforma para empreendedor. A contabilidade eu dou de graça. Você paga efetivamente pelos outros serviços. Né? É muito mais marketing do que efetivamente real. Então, assim, para os nossos parceiros, sai por volta de 30% a 35% do ticket médio que a gente dá. Entendi. E aí, por exemplo, num ticket civilizacional, isso representaria em valores quanto? 50 e poucos reais. Entendi. Mas assim, o cara é muito barato, mas assim, o trabalho também é muito pouco. Né? Então, assim, todo atendimento é nosso. Então, o cara não vai ficar te ligando para encher o saco. Né?
todas as dúvidas que ele tiver, somos nós que vamos responder. Todo o tempo que somos nós que vamos fazer. Então, eu consigo separar o trabalho tecnicamente pro cara. Então, eu vou te pagar só pelo trabalho técnico. E o resto sou eu que vou segurar a bronca. Eu que vou emitir uma nota fiscal, né? Então eu vou pagar pelo serviço de tudo. O ideal seria se eu tivesse lá, não tivesse tributação, mas existe. Então eu consigo fazer dessa forma. E para o cara é interessante porque ele não ia ter aquela conta, de repente ele tem mais 50 contas e ele, né? São clientes relativamente pouco sofisticados. Então o trabalho não é tão complexo que você possa demandar lucro presumido comércio. Putz, aí já é mais complexo. Então, como ele conseguiu prospectar a primeira centena de clientes sem investir em ads e tal, isso você já explicou também, que foi justamente na questão do boca a boca dos clientes. Eu comecei com amigos, né? Porque assim, eu vinha de banco, né? Eu tenho um amigo que fala assim, cara, meu Cassius, eu sou a única pessoa que eu posso falar que o meu contador era um ex-MD da Goldman Sachs. Então eu comecei com os meus amigos, falei, cara, tô com esse negócio e tal, posso fazer um teste? Se você gostar, você me indica. Ele falou, beleza. E aí eu comecei assim. E aí os caras gostavam, não estava acostumado com um atendimento de alto nível, porque eu foco muito mais no atendimento. E aí eles começaram, vou te indicar meu amigo. E aí começou. Foi assim que eu cresci, nunca fiz propaganda. Entendi. Muito bem, voltando um pouco aqui. Em relação ao robô e os processos, você acompanha o algoritmo variáveis correto? Não, desculpa, deixa eu responder. Ele não tem funcionários sem terceirizado, o pessoal está perguntando, o que já foi explicado. Você tem funcionários seus próprios para o atendimento? Sim, e eu tenho contador, tenho advogado, tenho administrativo, eu tenho meu time. Que faz a parte da auditoria do que recebe dos terceirizados. Correto. E também faz o atendimento para o cliente. Correto. Sim, quando o cliente liga e tem uma dúvida contábil da empresa dele, o meu time tem que saber. Então, assim, ele usa o número de terceiro, é como se você tivesse... Eu olho o terceiro como se fosse um subordinado meu. Ele faz o trabalho, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Estou curioso em saber como ele prospectou 400 clientes em tão pouco tempo. Então, aí o robô ajuda. Né? Porque, assim, o meu robô ele já te dá a grande maioria das informações que você precisa para tomar decisão. Então, isso eu já pensei. O funil de vendas, eu já pensei no robô com o funil de vendas ali. Ele não permite que você execute até o final. Falar, vou clicar o botão aqui e você transferir a contabilidade. Uma série de razões, né? O cara tem que passar senha, tem que informar, e a gente não quer simplesmente atravessar as pessoas. Então, mas assim, todo o trabalho do funil ali, eu já tentei desenvolver no robô para ele te deixar tranquilo que a informação. Então, muitas vezes, quando ele quer falar com alguém, é só para ter certeza que amanhã ele vai poder ligar e alguém vai atender. Mas a venda já está assim, bem avançada. Então fica muito mais fácil. Eu não perco tanto tempo tentando convencer. Né? O fato de eu ter aparecido no Shark Tank, o fato dos 5 terem feito ofertas, o fato do João ter falado eu confio em você, o fato do robô já tirar as principais dúvidas. Quando eu ligo para falar, e aí, vamos fechar? Eu só queria não sei o que, então é assim, beleza, então me manda o documento. Está resolvido o problema. O pessoal está confundindo um pouco quando você falou sobre 4 mil clientes, não significa que você fechou 4 mil clientes. Não. Sim, o pessoal colocou aqui, 4 pessoas atendendo 4 mil clientes. Não, vamos lá. Apareceram 4 mil leads. Desses 4 mil leads, tem gente que é curioso, tem contador que quer ver, né, qual que é o truque que a gente faz, tem gente que não está nem aí, tem gente que quer abrir empresa, tem gente que realmente quer trocar, tem gente que não tem contador e já quer fechar. Então, assim, aparece um pouco de tudo, né? E teve gente assim, como a gente tardou um dia para responder, o cara falou assim, o serviço é ruim, demora para responder, não tem interesse em seguir. Acontece de tudo, né? Agora, eu sempre falo assim, você pega o contador, dificilmente você pede para o contador, ele te responde na hora, na lata. Peraí que eu vou ver, peraí que eu tenho que dar uma olhada. Mas quando você está na internet, vem de tudo. Então, desses 4 mil leads, eu espero poder converter entre 10% e 20%. E a gente já converteu, sei lá, uns 40, 50 só de
dos caras que não tinham contador nenhum. O cara tava lá com a empresa parada, né? Levando multa, não sei o quê. Puta, gostei de vocês, vou fazer. Beleza. Esse cara a gente já converteu. E aí agora a gente está na fase de converter aqueles caras que tem que dar o aviso prévio. Então, né, a gente falou, conversou, trocou ideias e tal, e ele falou, já avisei meu contador. E aí vai começar só em março, outro vai ter que começar só em abril. Então é um processo isso daí. E olhando assim, de forma realística, o que você considera que é onde vocês podem chegar em termos de número de clientes, assim? Cara, quando eu olho o tamanho do mercado, você perguntar o que você gostaria de ter? Eu daqui 5 anos queria ter 1 milhão de clientes. Ah, você tá louco. Então, é impossível. É impossível até a hora que alguém tem. Né? Até a hora que alguém consegue. Era impossível para Netflix, do ponto de vista da Blockbuster. Mas dá para ter? Dá. E 1%, nós estamos falando de 0,5% do mercado. 1 milhão de clientes é 0,5% do mercado. Né? Meio não, vai. É 2% do mercado. Em que indústria um cara que tem 2% do mercado domina? Para pensar. Você fala, eu tenho 2% do mercado, sou líder. O cara, quando ele é líder, ele é 20, 30, 40. Né? Com 1% você já é... Né? 1% são... É muita gente. 300 mil clientes. 10 vezes o tamanho da Contabilizei. 1%. Mas lá atrás o plano deles também era bem audacioso, né? Então, mas o que eu acho? Que tal, quem sou eu aqui para avaliar o business deles? Eles são muito maiores do que... como um aprendizado mútuo, né? Mas eu acho que eles partiram de uma premissa um pouco equivocada, do meu ponto de vista. Que todos iam querer usar a tecnologia 100%. E eu acho que a gente não está lá ainda. Talvez daqui 20 anos, mas nesse momento não tá. A gente não é um tênis da Nike que eu estou vendendo no Netshoes lá, eu vou lá, escolho e compro. Isso aqui é um business de confiança. Então, ainda o fator humano, eu acho que ele é fundamental. Então, eles imaginaram uma coisa que, e eu acho que daqui 20, 30 anos vai ser mais um modelo da Contabilizei. Até porque acho que vão desburocratizar várias coisas, vão unir e cada vez vai tender a mais nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem anos para chegar lá. Então, o que é a minha ideia? Eu quero aproveitar esses anos enquanto não chegou lá, mas eu já estou adaptado e quando chegar lá eu tenho capital suficiente para mudar um negócio para contabilidade online em formato mais automático. Mas eu acho que ainda não é o momento. Por isso, apesar de eles terem muito cliente, é um cliente muito específico deles. Né? E eles não atendem todos os quinais, eles não atendem todas as localidades. Então, assim, tem algumas restrições. Eu atendo em qualquer lugar. Então, são modelos diferentes. Né? Eu gosto muito do modelo deles, admiro o trabalho dos caras, mas eu acho que eles imaginaram que a gente estaria num nível avançado de tomada de decisão e de execução diferente do que a gente efetivamente está. De uma certa forma, pensando de uma forma... o que eles fizeram lá no back-office deles não é exatamente o que o seu terceirizado faz no dia a dia. E mesmo assim, eles estão lançando agora o serviço, por exemplo, que tem já um serviço mais consultivo e tal, né? E com uma precificação mais alta que se equivale mais ou menos ao preço que hoje você tem de mercado e tal. Mesmo assim, o desafio de escalabilidade deles é grande, né? Eu calculo que nós estamos falando um pouco mais de 30 mil clientes, talvez por volta de 40 mil clientes. Mirar tão alto assim, você não acha que de uma certa forma você está superestimando o seu resultado? Então, quando você olha para esse negócio, é normal você pensar e olhar da cabeça da contabilidade. Né? Você está olhando com uma cabeça de contador. Eu não estou olhando com essa cabeça. Eu estou olhando em resolver um problema do meu empreendedor. A contabilidade é uma das coisas. Então, contabilizar ele está focado em um dos pontos. Eu estou focado em vários. E eu acho que essa é uma diferença crucial. Né? Então, assim, a minha capacidade de atuação é muito maior que a da Contabilizei. Porque eu abraço o cara num nível muito diferente do que eles abraçam. Né? Eles vão ser muito competitivos no quesito contábil.
Mas o problema do empreendedor não é só a contabilidade. Aliás, muitas vezes ele não vê nem a contabilidade como um problema. Ele vê cara, mas ele não vê como um problema. Mas, por exemplo, hoje uma vantagem competitiva que você teria, que é justamente o robô, o que impede, por exemplo, deles também terem um robô para dar ao cliente esse tipo de informação, ou de repente criar ali, colocar um grupo de advogados e acrescentar... Então, aí ele tem que tomar cuidado, porque não é tão óbvio a forma de fazer. E aí acho que esse é um truque, né? Então, esse é o truque do mágico, esse eu não conto. Sim. Porque você pega na OAB, por exemplo, você não pode ter contabilidade com direito. É proibido. E aí você vai em quase todos os escritórios e fala, trabalhista, não sei o quê. E não pode. Se a OAB baixar lá, fecha, né? Processa você por exercício ilegal da profissão. Ah, mas eu tenho um outro escritório aqui de advocacia que também não pode fazer propaganda em massa. Então, olha como é complexo. Não é simplesmente falar assim, vou pôr um grupo de advogados lá e vamos fazer. Eventualmente, eles até podem fazer isso. Né? Nada impede. Eu fiz. Achar que eu sou o gênio da lâmpada que ninguém mais vai conseguir é burrice minha. Né? Agora, eles vão ter que percorrer um caminho que eu já percorri. Né? Então, assim, alguma coisa impede? Nada impede. Né? No meu negócio é muito mais sobre execução do que sobre imaginação. Agora, ele pode até pôr um robô para responder algumas coisas. E revisão de contrato? O robô vai fazer isso? Não vai. Eles vão fazer? Não vão. Então, não é só o que você está vendo. Aí você fala assim, cara, você quer ver uma coisa que eu estou oferecendo para os meus clientes? Crédito consignado na folha privada. Consegue fazer? Consegue. Consegue fazer para grande empresa. E para pequena, para o cara que tem duas vidas. Consegue. Um dia vai conseguir. Mas até lá, eu ganhei musculatura. E aí eu vou brigar de igual para igual. Então, assim, da mesma forma que amanhã eles vão poder falar assim, o dia que esse cara virar uma contabilidade online, porque o mercado foi para esse caminho, eles vão estar, em teoria, na minha frente, porque eles já percorreram esse caminho. Então, assim, você tem que saber onde está a sua fraqueza e onde está a fraqueza do outro. Sim, né? Visão de mercado. Como eu ofereço uma gama de serviços maior, ele vai ter que mudar o negócio dele para ser assim. Eu já nasci dessa forma. Ele nasceu de outra. Ele vai ter que reinventar o negócio dele. Eu não. Se fizer sentido também. Exatamente. Então, eu não. Eu só vou plugando coisas que são interessantes para o pequeno empreendedor. Galera, estamos chegando aqui no final. Vou responder aqui as últimas perguntas, tá? Vamos lá. Na questão que a pessoa confundiu, Anderson, é que o Pete, ele falou que o empregado daria conta de 400 empresas, algo assim. Sim. Para fazer só atendimento, né? Sim. No caso. Só para fazer atendimento. Então, porque a gente não faz. Então, assim, se você pega o auditor, né? Quanto tempo ele leva para pegar um número e comparar com outro? Minutos. Sim. Até porque, assim, você vai estudar auditoria, pega uma auditoria de uma grande empresa, você vai olhar todos os documentos contábeis e fiscais para poder fazer? Não, você vai para amostragem. Tem uma série de técnicas. Então, a gente consegue ganhar escala nesse sentido. Sim. Porque assim, galera, deixa eu só explicar uma coisa importante para vocês poderem entender. Eu estou no business de contabilidade, falar aqui para a câmera, estou no business de contabilidade digital. E dentro do nosso business a gente foi reinventando ele para poder ganhar mais produtividade. Então, por exemplo, hoje, da forma como nós temos formatado as nossas células de trabalho, a gente tem carteiras de clientes significativa para um profissional dar atendimento sozinho para aquela carteira, sem fazer o processo de execução. Como é que isso é feito na prática? Aí, obviamente, é o meu business. E aí, obviamente, é aquilo que a gente ensina dentro dos nossos cursos. Então, ou seja, processualizar as coisas para que efetivamente você coloque as pessoas no lugar certo, para que você tenha um processo muito bem definido para facilitar o processo de atendimento e para que o cliente realmente ele tenha ali o facilitador de falar com a pessoa certa. Então, ou seja, a gente sabe exatamente quem são os melhores profissionais para determinado tipo de atividade e quem são os outros profissionais para outros tipos de atividade. E aí, em cima disso, nós vamos fazendo a escala. Então,
lá atrás, quando eu comecei a escalar, eu estava lá com 70 empresas por um profissional. Isso foi escalando, e aí vai justamente em relação a tudo isso. Grande parte das perguntas que o nosso cliente faz são perguntas extremamente repetitivas. São perguntas que elas se repetem, por quê? Porque aquele profissional está com uma carteira que é uma carteira onde as características elas são semelhantes. Isso facilita o processo de atendimento, porque eu não tenho que pensar em cada resposta. Eu tenho as respostas prontas para cada pergunta. E as perguntas como se repetem, o atendimento também se repete. Então, ou seja, da mesma forma que a gente escala um processo de atendimento, a gente escala também no comercial. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe exatamente quantos contratos um vendedor pode fechar dentro da nossa área comercial. Como que isso é possível? Porque a gente começou lá tendo baixa produtividade, foi aprendendo com o processo, foi melhorando o processo, foi usando tecnologia para isso e vai escalando. Então, o poder da escala da contabilidade digital, que não está na contabilidade digital, é muito difícil de entender. E esse é o grande jogo. É você jogar o jogo da contabilidade digital para que você possa entender como as coisas de fato funcionam. Parabéns, viu? Você deu uma explicação excelente. Eu acho que é bem isso mesmo. Você começa lá fica atrás... muito fora da curva, né? A pessoa poder entender, né? Porque ela não está acostumada, né? Ela fala, não é possível. Né? Não é possível fazer da forma como você está acostumado a fazer. Isso. Né? Agora, quando você muda o formato, e é isso. Você junta o mesmo tipo de empresa, com o mesmo tipo de dúvida. E o cara, o que é tal coisa? Tá bom. Beleza, obrigado, tchau. 2 minutos. Exatamente. A gente, só para vocês terem uma ideia de uma métrica, tá? Imagina, por exemplo, vou imaginar. O ano passado nós colocamos quase 800 clientes na nossa base. Nós tivemos um mês e pico que deu 114 contratos, se eu não estou enganado. Bem, contrato, grande maioria foram aberturas de empresas, tivemos mais de 500 aberturas de empresas no ano passado. Então, contrato, grande maioria abertura de empresas, isso vai refletir onboarding de clientes um mês, 40 dias mais ou menos depois, que é quando terminou o processo de abertura. Imagine, o meu time tendo que atender essa quantidade de clientes para poder fazer a implantação desse cliente. Cara, a nossa implantação é uma implantação humanizada, não é uma implantação que o cara recebe um e-mail e é assim, assado. Não. Para cada cliente é feito ali uma reunião virtual com aquele cliente. O que nós aprendemos? Que se nós fizéssemos uma mudança no processo, nós conseguiríamos ganhar por volta de 15 minutos por cada reunião com o cliente. E nós fizemos uma mudança no processo. Nós criamos um processo que vinha antes para preparar o cliente para aquela reunião e nós passamos para o time que, ao mudar ali aquele processo, ele conseguiria, por exemplo, ali ter uma diminuição de tempo com aquele cliente. Isso nós conseguimos ganhar uma escala. Depois, mais adiante, nós fomos reaprendendo e uma outra mudança que nós fizemos, nós conseguimos ter um incentivo para o profissional para ele fazer uma entrega mais rápida daquela reunião, só que ao mesmo tempo sem perder a qualidade, porque ele passaria por um processo avaliatório. E isso também permitiu que a gente conseguisse ter uma diminuição de tempo. O que nós ganhamos? 15 minutos por cada cliente, imagine 100 clientes, quanto que faz a conta, você consegue entender só o ganho numa mudança de processo. Eu estou falando de um processo. Agora você imagina o mindset de melhorar processo o tempo todo. Então, uma ferramenta que faz um processo automatizado te dá um ganho de escala absurdo. Quem tem uma carteira de clientes de 50, 60, 70 clientes não vai fazer tanta diferença. Agora, quem tem uma carteira de clientes gigantesca, ou vamos colocar, nem precisa ser gigantesca, 200, 300, 400 clientes, você já tem um efeito multiplicador. Então, é isso que nós estamos falando, é o poder da escala. E isso faz uma grande diferença. Você quer complementar? Eu acho que o que você falou é isso que eu falei antes. Método, controle, cobrança. Então, quando você olha o método, fala, tem aqui processo que eu preciso melhorar, você vai. Controle, você começa a verificar se aquilo que você está testando, aquela mudança está funcionando. E cobrança é o exemplo do comercial. Eu vou começar a te avaliar. Então, você vai ter que melhorar a sua forma, que é o que o pessoal faz em call center. Sim. Você tem tantos minutos para fechar o cara. Daí eu começo a falar, você leva 15, outro leva 2, prefiro ficar com esse cara aqui, manda outro embora. Isso é uma forma bem cruel de falar, mas na prática é isso. Você começa a estabelecer a cobrança. Então você tem o método, você tem o controle e tem a cobrança. O controle ele fica realimentando. Será que eu estou fazendo certo? Eu posso melhorar? Eu posso melhorar? O controle é isso. Eu posso melhorar? Eu posso melhorar? Você vai melhorando até um certo ponto. Bem, agora já está otimizado. Cobrança agora. Cara,
Tô te dando aqui. Então você deu esse exemplo de um passo antes. O que a gente faz? Às vezes manda um vídeo pro cara que já dá, assim, uma clareza. Quase tudo aquilo que o cara... Porque de tanto você fazer aquilo, você começa a falar, toda vez é a mesma coisa. Vou resolver o problema. Faço um vídeo aqui, ou dou um manualzinho, entrego pro cara. Só depois que ele lê aquilo... Ele passa pro passo seguinte. Só que aí, passa o seguinte, tá pronto. Que é o que o Minha Robô faz quando ela tira um monte de dúvida. Ela fez uma pré-venda. Quando o cara quer falar comigo, ele já está sendo comprado no negócio. Sim. Exatamente. Então é um processo de evolução que leva tempo, né? Agora, assim, é que às vezes falando assim, pode parecer, mas tudo parece muito fácil, eles fazem as coisas parecendo fácil. Gente, não tem absolutamente nada fácil. Absolutamente nada fácil. As coisas são muito complexas. É claro que a gente está batendo um papo aqui e a visão que vocês têm, ainda que nós estamos dando uma visão muito simplista. Não, mas nós estamos bem explicando de fato muito o seu negócio de uma forma que você nunca explicou antes para o mercado contábil. Nós estamos aqui há 2 horas falando do seu negócio. Mas a gente sabe que quando você vai para a porta de dentro, né, da sua empresa contábil, você vai ter os desafios que faz parte do jogo, entendeu? Agora, o que você tem de bacana aqui? Cara, tem o modelo do Cássio. O meu modelo da Táxi é totalmente diferente em algumas coisas e completamente parecido em outras coisas. Por exemplo, ele falou uma coisa aqui, a questão do plano de contas, entendeu? Uma simples mudança de processo em relação ao plano de contas, você tem um ganho operacional gigantesco, entendeu? Porque não é o plano de contas que cada um quer usar, é o plano de contas para aquele nicho de mercado que nós usamos. No caso dele, ele usa para toda a base dele o mesmo plano de contas. Nós temos plano de contas nichados para o mercado. E os times já sabem como que tem que ser processualizado aqueles lançamentos contábeis, entendeu? Então, são alguns detalhes que vão fazendo uma grande diferença. Que isso, com a escala, começa a se refletir em ganho. E uma série de outros fatores que as coisas vão evoluindo. Então, primeiro, assim, estar aberto. É muito fácil, às vezes, a gente olhar as coisas de um modo crítico. Mas ele cobra muito barato. Mas paga muito pouco para o contador e tal. Mas não sei o quê. Gente, quantos contadores tem hoje na fila esperando ali, querendo ser parceiro e tal? Porque de uma certa forma é o que você falou, não é o business dele fazer o atendimento à sua empresa, mas é compor um tempo ocioso dentro da carteira. Se de repente eu vou receber, sei lá, R$70 por cliente para fazer somente essa parte no tempo ocioso. Se eu boto 50 clientes, eu boto 100 clientes lá para poder fazer nesse tempo ocioso, por exemplo, eu tenho condições de absorver isso já ajuda no processo lá da minha empresa contábil. Então, é questão de você ver se isso faz sentido para você ou não, entendeu? Porque, na verdade, é um acordo. Você não colocou o revólver na cabeça de ninguém para dizer o que vai fazer, né? É uma questão própria de um negócio. Né? Eu entendo quando a pessoa fala, mas o meu custo mínimo é menor, é mais alto. Cara, não tem problema, vamos seguir amigo aqui e tá tudo certo, né? Agora, quando você tira todas esses trabalhos acessórios, que é atendimento, o cara ligar o telefone, ficar lá, e você deixa para o cara só fazer aquilo, né? E ele não está acostumado a só fazer aquilo, mas quando ele pega uma carteira de clientes nossa, ele começa a fazer só aquilo, ele fala, nossa, eu consigo dar conta desses, né, de todos esses. Por quê? Porque ele está fazendo uma parte do processo, né? E o resto do processo, que muitas vezes demora tempo, quando o cara pega uma ligação, você não consegue falar, cara, desliga que eu preciso atender outro. Você não pode falar isso. Né? Então, ele não tem essa condição, eu tenho. E aí, para ele, então, você fala, olhando por esse lado, a primeira às vezes, reação do cara fala, puta, é pouco. Mas eu falo, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo, não vai fazer. Aí ele, opa, vamos fazer um teste. Aí o cara faz um teste, puta, me manda mais. Né? Exatamente. Às vezes, é importante vocês pensarem estrategicamente, né? Como que as coisas têm que fluir. Pensa, um exemplo prático do meu dia hoje, para vocês poderem entender. Então hoje eu tinha um treinamento de marketing, onde nós estamos com uma galera lá que foi fazer a visitação da Tatos. E aí a galera ia chegar às 9h30, que foi o horário que nós estabelecemos lá, para o pessoal chegar para ter o welcome coffee e tal. Beleza. Exatamente às 10 horas foi a hora que eu determinei que eu começaria a minha parte do treinamento, do processo. Então, até 5 para as 10, a galera estava de frente à minha sala, você esteve lá, você viu a minha sala e tal, estava ali de frente à minha sala, eu não saí da minha sala. Por quê? Porque até 5 para as 10 eu estava focado no meu trabalho. Desde as 7 da manhã que eu cheguei no escritório, até 5 para as 10 eu estava focado no meu trabalho, fazendo o que tinha que fazer. Eu não gasto energia
naquele momento com aquela função. Por quê? Porque eu tenho outra função para exercer, ou seja, aproveitamento de tempo o tempo todo. Eu sabia todos os compromissos que eu tinha. Deu meio-dia, quando eu encerrei a minha parte, fizemos uma visitação e tal, deu meio-dia em ponto. Eu falei, galera, vocês querem ficar e vocês fiquem à vontade, mas eu já tenho outro compromisso, porque eu já saí, fui almoçar com o Álvaro, depois nós viemos para cá, gravamos um podcast, deu um tempo de meia hora de acabar o outro podcast que nós fizemos gravado, eu e o Álvaro, depois vocês vão ver, depois nós vamos soltar para vocês gravado. E aí eu recebi o Cassius, ficamos nos falando, e aí, cara, tá chovendo, não sei o que e tal, tá chegando, beleza? Chegou, nós batemos um papo aqui, terminamos e pronto. Acabou o podcast, cada um vai seguir seu rumo e pronto. O tempo todo a gente vai fazendo as coisas para ser mais produtivo, entendeu? E com isso a gente faz o aproveitamento. Você veio, você foi lá, fez a visitação, tirou um tempinho, foi comer um lanche para poder, porque não tinha almoçado, né? E veio para cá e tudo mais. A gente não consegue, a gente é um só, mas a gente consegue encaixar, multiplica. Por quê? Porque não há perda de tempo. Então, vamos jogar conversa. Não tem conversa fora. A gente tem, na verdade, as coisas são muito bem orquestrada para poder dar certo, né? Gestão do tempo é crucial, tempo todo, né? Minha mãe falava assim, você quer pedir favor para alguém fazer alguma coisa para você? Pede para quem é ocupado. Porque o cara que é ocupado, ele arruma tempo, porque ele sabe administrar o tempo. Exatamente. Então acho que você foi bem claro. Tudo é muito contado. Então quando eu estou aqui, eu estou aqui. Exatamente. Eu estou focado em você. Bem, sair daqui, vou focar no outro. E aí o que eu percebo é o seguinte, as pessoas dispersam muito. Agora eu vou tomar um café. Agora eu vou não sei o quê. Agora, né? E não, você tem que estar focado. Quando você está focado, você produz muito, o ser humano produz muito. Então, quando você consegue perceber isso, você fala, né? Eureka. Entra no estado de flow e entrega. Exatamente. Multiplica, né? O fator multiplica. Assim, você fala, nossa, eu fiz tanta coisa hoje. E na prática, você fala assim, mas o que eu... Não, eu usei meu tempo da forma correta. Né? E eu tenho 3 filhas, minha mulher atual tem mais 2, então são 5 filhos, eu tenho 2 vezes mulher, então assim, eu tenho que cuidar de uma... Eu tenho outros negócios e eu tenho que ir lá me dividir. E eu tenho que arrumar tempo. Então assim, tempo é questão de preferência? De certa forma é. Sim. Agora, quando você está ali, foco. Eu quando vou entender o cliente, ele fala, eu escuto. Eu não fico resmungando, respondendo, tentando... Eu tento assimilar tudo o que ele fala. Quando eu volto com uma solução, ela é impecável, porque eu li aquilo que ele falou e eu prestei atenção também no corpo dele para aquilo que ele não falou, mas que o corpo mostrou. E eu volto com um problema. Ele fala, era isso que eu queria. Pronto. Então, é tempo, né? Você focar no tempo, as pessoas perdem muito tempo com isso. E aí fica o aprendizado para vocês, né? O objetivo justamente aqui desse podcast é toda essa troca de ideias e você aproveitar aquilo que realmente possa fazer sentido. Galera, eu vou entrar aqui para uma última pergunta apenas, porque senão eu não vou conseguir finalizar. Você faz o CTA pelo robô, correto? Melhorando o resultado do algoritmo no processo de microconversão através de dados, tem o maior percentual de crescimento de conversão. Então, de uma certa forma, o robô já prepara para o processo de conversão. Então, sim, tem um lado do robô para fazer o processo de conversão, tem um lado que, pelo que entendi, que fica aberto lá para qualquer pessoa que quer fazer uma pergunta básica, ela está disponível também, né, independente de contratar. E tem o lado do robô que é do cliente, que são as perguntas pertinentes à assessoria que ele contratou e tal. Né? Sim. Lá no processo de conversão, então, você já vai preparando para a conversão e aí fica um processo que depois é só finalizado com uma ligação. Exatamente. Então, assim, o robô, a ideia... Porque a ligação, o que ela vai... Né, quem é contador vai pensar, o cara, quando liga, ele tem um monte de dúvida. Uhum. E se eu quiser falar com alguém? E como que vai funcionar para o envio de material? E é plataforma? E o que é? Toda aquela conversa que você vê que é repetitiva, eu tentei pôr dentro do robô. Então, ele vai lá, como funciona? O que vocês fazem? É isso, assim, assim. E como que é a transição? É assim, assim, essa. O cara, quando ele termina a ligação, ele fala, pô, legal, né? Podem me ligar? Alguma coisa do tipo? Ou vamos entrar em contato? Tenho interesse? Aí a gente pega o telefone. Entendi. O cara já está comprado, ele já entendeu a dinâmica. Entendi. Eles falaram, eu queria ver se... Quebrou todas as objeções. Entendi. É isso aí. Isso aí. Cassius, quero agradecer a sua participação. Peço desculpa, galera, a gente está com mais de 2 horas e, de fato, senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas. O cara daqui a pouco dorme aqui fazendo a transição das câmeras para a gente, vendo se está tudo em ordem e tudo mais, né, cara? Hoje já é o segundo podcast que o cara daqui a pouco você já virou, né?
já virou um profissional contábil. Já estou manjando de tudo já. Daqui a pouco eu vou sentar com ele aqui e vou fazer um podcast com o nosso operador. Eu quero agradecer ao Cassius pela participação, quero agradecer a minha equipe, quero agradecer todo mundo que esteve aqui assistindo. Eu espero de fato que vocês tenham gostado, enfim. Manda esse conteúdo para outras pessoas, manda para o seu profissional na sua empresa, manda para o seu colega contador, manda para a galera que vai realmente fazer sentido. Semana que vem nós temos já mais um podcast agendado, depois eu vou compartilhar com vocês horário direitinho e dia, para vocês poderem já colocar na agenda, para poder participar junto, e o tema da semana que vem nós vamos falar sobre marketing contábil digital. Então, prepara aí, nós vamos estar com o Alex da DPG aqui no nosso podcast. Vai ser uma conversa bem interessante, porque nós vamos tirar muitas dúvidas e, obviamente, eu vou entregar para vocês aqui uma realidade em relação a esse tema, como todos os outros que nós estamos entregando aqui. Amigo? Anderson, obrigado pela oportunidade. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Eu, do dia para a noite, comecei a ter muitos convites e tal, e eu vou tentar atender todos que eu puder, mas assim, parabéns pela análise que você fez, parabéns pela oportunidade. Acho que assim, esse é um mercado, graças a Deus, que ele permite que todos possam sobressair, né? Então ele não tem oportunidade para todo mundo, e é legal poder compartilhar o meu negócio, né? Eu sei que vai ter gente que vai tentar copiar, e eu acho legal isso, porque a gente vai aprendendo também com os outros, né? Eu abraço a concorrência, eu não tenho medo, né? Eu acho que a gente aprende com ela. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Meus parabéns pelo trabalho, meus parabéns por toda essa visibilidade que você ganhou e fruto, né, de todo o empenho que você teve. Muito bem. E, galera, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Até mais.